Então, olá. Estamos aqui de volta para falar, eu e a Sundária, para falar de Júpiter. Não me perguntem porquê, nem à Sundária, mas ainda agora estamos aqui a falar em off. Eu sempre que a convido para falar alguma coisa comigo é sobre Júpiter. Talvez tenha sido pelo facto de eu ter gostado muito da nossa conversa anterior sobre Júpiter, então agora na minha mente subconsciente associo logo ela a Júpiter. Não Então, vontade que a conversa demorasse mais tempo, quase que ficámos com essa vontade que a conversa tivesse mais tempo. Por isso, olha, hoje pode ser assim uma continuação natural de hoje eu partilha. acho que é um pouco isso também, por acaso também estava a sentir isso, que é uma espécie de continuação. Uhum. Então, eu vou apresentar aqui muito rapidamente a Sundária. A Sundária é uma pessoa que me inspira muito, sobretudo pelo facto, pela forma como ela vê a astrologia. Ela tem assim umas semelhanças comigo. Eu também vejo muito a astrologia da forma que ela vê, uma coisa mais fluida, que de alguma forma faz parte de nós, né? Nós, se viermos das estrelas, isto faz parte de nós. Mas vou deixar ela também falar um bocadinho e apresentar-se à maneira que ela quiser. Obrigada, não estava à espera, olha, quase nunca sei como me apresentar, mas é um gosto estar aqui. Obrigada pelo teu convite, é sempre um prazer. A astrologia na minha vida tem vindo a ser assim uma forma de eu me conhecer, mas mesmo por dentro. Eu não consigo ver a astrologia olhando para fora. É sempre um exercício de me ver ao espelho e, com isso, encontrar uma porta de entrada para dentro de mim. Por isso é que eu adoro a astrologia. Sinto a astrologia de uma forma muito, muito simbólica. Acho que as coisas são sempre muito fáceis de encontrar na nossa própria vida. Não é nada teórico para mim, é sempre muito prático. E Júpiter em especial é uma delícia, não é? Falar de Júpiter é muito fácil. Eu acho que também és apaixonada exatamente pela mesma razão, porque Júpiter é um expansor por natureza e eu acho que o que mais precisamos hoje em dia é dessa expansão, é dessa natureza expansora que nos devolva quase uma noção de unidade que não tem assim uma caixinha, não é Uhum. uma unidade que está numa caixinha, é a unidade, é a unidade. E é muito curioso, tu colocas aqui o Júpiter para nós associarmos aqui neste contexto ao sétimo chakra, que foi uma coisa que eu também nunca tinha pensado, mas que me faz tanto sentido, é tão fácil juntar as duas coisas. Portanto, Uhum. olha, a astrologia para mim é um ótimo tema de conversa. Eu adoro falar da astrologia, é a minha paixão. Exato, eu não sou, também disse isto da outra vez da nossa partilha, eu acho que é importante explicar que eu não tenho formação de astrologia sequer, mas sou uma apaixonada, é totalmente intuitivo e é com muito respeito que eu faço, ou seja, também não faço isto como se fosse faço com muito respeito, mas gosto de explicar que não tenho formação na área, portanto, se eu disser alguma coisa muito fora da caixa, que não faça sentido, não se admirem, mas ao mesmo tempo não acredito que vai acontecer. E é um bocadinho darmos novos sentidos também às coisas que já têm uma história muito, muito longa e acho que vivemos esses tempos de Uhum. termos a ousadia de olhar e dar também o nosso ponto de vista. Ele é tão válido como outro qualquer e é dessa multidisciplinaridade das nossas opiniões e dos nossos sentires que vamos fazendo aqui a nossa teia coletiva, sermos humanos aqui neste planeta, em Isso é uma órbita. coisa muito jupiteriana. Essa coisa das perspectivas, não é? Ele traz-nos muito isso, perspectivas, abre-nos a mente para outras novas formas de pensar. É engraçado, isto é muito engraçado porque ainda bem que tu focaste nessa parte de não teres formação e de trabalhares isto de uma forma mais intuitiva, porque sempre que eu falo contigo, até agora só falei contigo sobre Júpiter, mas é engraçado que sempre que eu falo contigo, no caso sobre Júpiter, que já é a segunda vez que a gente vai falar deste planeta, parece que a nossa conversa começa sempre com exemplos e dinâmicas altamente jupiterianas. Por exemplo, a astrologia para mim é algo muito jupiteriano, ou seja, e isso tem muito a ver com o chakra da coroa. Portanto, nós conectamos com a nossa fonte, né? Para mim, Júpiter é esse expansor, ou seja, é essa, eu vou dizer assim, é esse mecanismo que nos faz ter essa viagem de volta à casa. Uhum. Eu costumo até falar isso com eles aqui no nosso grupo, que seja, eu gosto muito de utilizar os símbolos, também achei interessante teres falado da parte simbólica, porque para mim a astrologia também é muito isso.
Se nós prolongarmos, não sei se estás a ver bem o símbolo do Júpiter, parece um 4, né? Até é interessante. Se nós prolongarmos a meia-lua dele, ele faz subir, né? Porque ele puxa-nos mesmo para cima, ele puxa-nos mesmo para a fonte de tudo aquilo que é. Então, para mim faz muito sentido conectar este planeta, este chakra, porque é exatamente esse o convite deste chakra. E tu falaste, desde o momento que nós começámos a falar, tu deste só exemplos jupiterianos, se calhar tu nem te apercebeste disso, mas tu começaste logo a encarnar a dinâmica, porque isso é altamente intuitivo, isso é Júpiter, isso é chakra da coroa, isso é Júpiter totalmente. Percebo. Olha, eu não acompanhei o vosso estudo, obviamente, aqui dos chakras, não sei exatamente como é que foram as vossas partilhas, mas acho maravilhoso. Percebi que vocês estão a terminar com o sétimo chakra, é isso? Exato. Foi uma um tipo ascendente, Uhum. foi assim que tu viajaste. Sabes que eu costumo fazer ao contrário e acho muito bonito, porque quase que pode ser um reinício para o Uhum. grupo pensar desta maneira agora. Agora que vocês já têm os conteúdos todos, do primeiro até ao sétimo, e hoje estamos aqui a falar da coroa e da fonte, eu costumo, quando eu trabalho energeticamente o campo, o corpo energético, de acordo Normalmente eu trabalho com a árvore da vida e com a cabala, que tem mais centros, mas acaba por ser outra ferramenta para falar da mesma temática. Eu, quando falo dos chakras, começo com o sétimo Ok. e trago esta lógica de fazer descer sobre nós, desde a coroa, sem filtros, sem esforço, como uma chuva que pode cair sobre nós, que eu acho que é como nós chegamos à Terra. É Uhum. como se a Terra pudesse encarnar. Eu vejo, e não sou só eu de certeza que há teorias destas, mas eu gosto de ver desta forma, quase como se nós escolhemos vir, e para escolher vir para cá, para escolher encarnar neste corpo, trazemos toda uma infinitude de consciência que vai ficando cada vez mais finita para caber num corpo. E Uhum. quando nós olhamos de baixo para cima, há todo um exercício de crescimento que está associado, e é o mais comum nós olharmos. Aliás, a nossa educação, a nossa sociedade, a nossa cultura, a forma como estamos habituados a viver, dá-nos essa estrutura. Começar a casa pelas fundações, começar a casa pela raiz. Há todo esse discurso que eu compreendo perfeitamente. Eu gosto de pensar também ao contrário, que nós também chegamos pela fonte. E por isso é que os bebés, quando nascem, têm a moleirinha ainda molinha, Uhum. sabe? É verdade. Fisiologicamente aquilo tem uma razão de ser, não é? Nós trazemos a cabeça ainda muito maleável e quando passamos no canal para nascer é que ela é comprimida. Estás a ver? Na medida precisa daquele bebé para ele encarnar aqui neste planeta. E durante algum tempo a moleirinha, aquela zona do sétimo chakra cá em cima, ainda não fechou completamente porque ela era maleável até passar pelo canal. E tudo isto fascina-me e faz-me pensar que nós chegamos a este mundo com a fonte aberta. Exato. Fonte aberta é por onde desce a consciência e a alma e o espírito e tudo encarna, tudo vai encarnando. Os primeiros 3 meses de vida do bebê cá fora ainda são o final da gestação. Nós só não ficamos dentro da barriga porque depois já não cabíamos para sair, sabes? Pois, Mas exato. os primeiros 3 meses de pós-parto, os primeiros 3 meses de vida do bebê cá fora, vem com esta fonte totalmente disponível ainda. E eu acredito que, vendo Júpiter aqui na fonte, no sétimo chakra, nós podemos imaginar que ele é esse expansor que desce sobre nós e nos alarga, nos faz respirar mais amplamente. É da fonte que vem tudo isso, sem filtros. É da fonte que vem esse lugar do infinito. E se há infinito, é Júpiter, não é? Nós sabemos isso. Ou seja, então é bonito associar o Júpiter à coroa. E é muito interessante nós podermos imaginar aqui, vocês foram subindo até chegar cá acima, e como é que seria agora fazer o percurso inverso, deixando que pela natureza da gravidade, pela lei da gravidade, tudo desça de novo ao corpo. Porque Uhum. é outro exercício completamente diferente. É Exato. todo um percurso que não tem
aquela velha máxima de irmos evoluir, estás a ver? Para nos deixarmos inspirar pelo outro movimento, que é de cima para baixo, e vai deixando que a encarnação se dê cada vez mais profundamente até chegar à raiz. Então, como é que seria nós imaginarmos Júpiter a entrar-nos pela coroa, a Uhum. abrir tudo, a abrir a cabeça, literalmente, sabes? A abrir o pensamento, a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de existir, de fazer acontecer, ser, e levar isso tudo, por todos os chakras até lá abaixo. Começar na fonte outra vez, em vez de terminar. Eu achei isso interessante e enquanto estavas a falar, eu estava aqui toda em pulgas para ver se não me esquecia de dizer uma coisa que é. Eu geralmente, a minha forma de ver, gostei muito da tua forma de ver, eu acho que nunca tinha pensado nisso, mas já pensei numa terceira forma, também de ver esta situação, que era isso que eu queria dizer, que é, por que não começar tudo no coração? Eu Sem também dúvida. associo muito o Kiran, a chave, como se fosse uma espécie de chave que abre todo este sistema de chakras através do coração. Certo, Eu conecto muito o coração a Vênus, que é o amor na dualidade, mas se falarmos em amores mais elevados, Neptuno. Mas eu também poderia incluir Kiran. Então, quando sim, estavas a falar de começar de cima, que para mim faz todo o sentido também, comecei-me a recordar que eu também associava muito no início, quando comecei este ciclo, Saturno, desculpa, o Kiran ao chakra do coração. Porque para mim ele simboliza exatamente isso, essa chave. Há até uma astróloga que eu agora já não me lembro quem é aquela, qual é que foi a que falou disso. Eu não sei se foi a Lise Green, se foi. Eu acho que foi a Lise Green, que ela dizia que o Kiran é como se fosse uma ponte de arco-íris, e o arco-íris tem as sete principais cores, que no fundo ó, são as sete cores dos chakras principais. Então, enquanto estavas a falar nisso, eu comecei-me a recordar que eu associava no início, quando comecei este ciclo, pelos os sete chakras, que eu associava muito isso, por que não? E depois comecei-me aqui a manjericar na cabeça, por que não? Também qualquer um dia destes começar no coração, porque em todos os chakras, e eu agora é que estou aqui a assentar a informação, parece que estou a fazer uma síntese daquilo que fiz até agora, eu ligava todos eles ao coração, eu trabalhava sempre com o coração, sempre. E quando cheguei ao coração ainda trabalhei mais ainda, ou seja, eu não consigo trabalhar na minha forma de ver, eu não consigo trabalhar no chakra sem trabalhar o coração, porque para mim isso, ele abre para a quarta dimensão. Se formos falar em dimensões, ele abre para a dimensão certo. do espírito. Então é isso. Uhum. Então eu gostei muito dessa tua forma de ver. E agora deixaste-me aqui a pensar: como farias isso? Vou-te fazer essa pergunta: como tu farias esse trabalho a partir de Júpiter, sendo que ele puxa para cima e Saturno puxa para baixo? Certo. Mas eu percebo isso, mas mais do que nós sentirmos na pele esses movimentos ascendentes e descendentes, que eles fazem parte, está sempre a acontecer-nos, não é? É daí que nós temos a polaridade que gera a própria vida. É porque nós temos movimentos ascendentes e descendentes o tempo inteiro a correr-nos pelo nosso sistema. Mas é como se pudéssemos, eu vou expandir por aí, é como se pudéssemos usar a lei da gravidade a nosso favor. Porque a lei Hum, da gravidade ela é muito específica aqui neste planeta. Então, imagina, no planeta Terra, uma das leis mais basilares para nós podermos existir tem a ver com a lei da gravidade. E com a lei da gravidade é como se tudo pudesse. Há uma lei que diz tudo o que sobe desce. E eu vejo dessa forma. Ou seja, imagina, Saturno dá-te estrutura para tu poderes fazer mover as coisas dentro de ti de acordo com o magnetismo precisamente do teu coração. Então, o teu coração magnético, ele é um ímã que por natureza podia ser e é fisicamente o início do sistema. Porque eu acho que não vamos dizer nenhuma mentira, podemos depois confirmar, mas eu acho que na formação, na gestação de um ser, o coração é o primeiro órgão. eu também Porque acho. tem precisamente o campo magnético que vai fazer tudo expandir desde aí. Desde Portanto, aí.
Exato. Essa leitura do sistema energético a partir do coração faz todo o sentido. E é como se pudesse ser um pulsar que a partir do coração expande para cima e para baixo como um espelho. E Uhum. nós sabemos que assim é com os chakras inferiores e com os chakras superiores. Não no sentido inferior-superior de hierarquia, mas como literalmente um espelho daquilo que está acima também está em baixo. Então, não sei bem, se quiseres repete a tua pergunta para eu perceber o que tu queres que eu imagine e visualize contigo, mas há um casamento, como tu dizes, de tudo com tudo. E se tu quiseres casar a coroa com o coração, não consegues deixar a raiz de fora. E como se houvessem três níveis de consciência, que também são os três níveis energéticos dos três Tantians na medicina oriental, etc. Então tu tens a energia vital no primeiro chakra, que se vai transformar em energia amorosa no quarto chakra, que se vai transformar em consciência quando nos aproximamos da fonte. Mas tu podes ver ao contrário. E se for a consciência que gera amor e que gera matéria? Estás a Também. ver? Não há, eu acho que não importa onde nós começamos e finalizamos, desde que não deixemos nenhuma estrutura de fora. E esse casamento entre tudo é o que nos dá a verdadeira vida. Sempre que nós compartimentamos demais, tendemos a esquecer que a soma é maior do que a soma das partes, a unidade é maior do que a soma das partes, ou seja, nós podemos tentar olhar, compartimentar para compreender, para aprofundar, para desvendar, para aprimorar, mas a verdade é que somos este ser que tem sete dimensões no mínimo, não é? Estamos a falar dos sete chakras e eu vou falar só destas sete, mas nós somos um ser multidimensional que com estas sete dimensões, sempre em interdependência, se autogera vida. Uhum. Tanto pela fonte, é como se eu visse o ponto de entrada da consciência na matéria, passando pelo coração quando se torna amor e descendo à raiz para se manifestar com um corpo inteiro. E se trouxermos Júpiter para abrir esse caminho, se fôssemos de cima para baixo, o Júpiter não tem filtros Exato. de condicionamento. Estás a ver? O Júpiter não tem filtros de condicionamento. Ele desce e deixa tudo disponível para que exista quase uma energia que pode fluir por todos os canais, ainda sem nenhum bloqueio. Fica tudo limpo a passagem do Júpiter, porque ele expande e não tem condicionamentos associados, não tem bloqueio associado. Nós, na primeira conversa de Júpiter, dizíamos uma coisa que eu adoro, que é como o toque de Midas. Lembras? Tipo, Uhum. Júpiter toca, fica tudo transformado em ouro, em riqueza, em expressão do divino, nesse sentido de riqueza. Ele expande qualquer área que nós queiramos aprofundar. Eu estava a espreitar no mapa de hoje, onde é que ele estava? Ele está lá no descendente. E é interessante, porque estás a ver, é tão interessante tudo isto, estes pequenos detalhes são muito mágicos. O Júpiter, se ele entrar pela coroa, nós somos a nossa maior versão. Se Exato. ele entrar pela coroa, se nós lá chegarmos, ou se começarmos por lá, não interessa se é evolutivo ou involutivo, se é crescente ou decrescente, se é ascendente ou descendente, se ele está na fonte, nós temos acesso ao divino. Se ele está na fonte, ele é um portal que não tem porta. Estás a ver como eu imagino? É um portal que não tem porta. É tipo, nada nos inibe, nada nos impede de o atravessar. E com esse atravessar em Júpiter, nós tornamos-nos sem forma, expansivos e expandidos. Isso. É muito engraçado isso porque eu falei com eles um bocadinho sobre a história do Júpiter e, e como tu disseste bem, tudo o que ele toca expande. Eu não sei se te lembras disso na altura de quando começaste a aprofundar a astrologia em algumas partes, mas o pai de Júpiter é Saturno. E o Saturno tinha muito por hábito engolir, sugar os filhos, porque lá está, porque ele é retração, porque ele castra, portanto é um medo, no fundo é um medo ali a funcionar. Ele castrava os filhos, portanto ele engolia-os, para que eles não se sobrepusessem a ele. E desde o nascimento, que Júpiter está associado à fé, a boas novas, não é? A expansão, porque ele foi
levado para um monte em Creta para que ele pudesse crescer lá e depois, mais tarde, cumprir a profecia que era, no fundo, a guerra dos titãs entre ele e o pai. E ele conseguiu derrotar o pai nessa guerra. E quando conseguiu os louros dessa guerra, ele partilhou com os irmãos. Ou seja, ele é um potencial em ambulante, ou seja, ele está constantemente a expandir tudo aquilo que toca. Eu achei muito interessante essa tua visão, muito mesmo. Hum, e já agora estavas a dizer que tens ali um descendente, estavas a ver o teu mapa ou estavas a ver o mapa do céu do momento? De agora, exato, o céu do momento. Agora, ok. Então isso tem muito a ver com a dinâmica das parcerias e das relações, que é engraçado. Por acaso não tinha visto, eu não sabia onde é que ele estava agora nesta hora. É muito curioso, eu fui espreitar por curiosidade, já que íamos falar dele agora, onde é que ele estava agora. E é muito bonito porque está, por exemplo, para mim Júpiter também marca todos os, não só ele, obviamente, mas por ele fazer parte dos tais planetas transpessoais, a primeira conversa, com Júpiter não dá para falar só sobre mim, sobre ti, é já sempre sobre o coletivo, é sempre sobre uma missão coletiva. Tal como tu estás a contar nessa história, que ele tem uma vitória e depois partilha com os irmãos, isso faz-me tanto sentido na energia de Júpiter, porque é aquele que faz o bem sem olhar a quem, sabes? Tipo, é um benfeitor por natureza, que tudo o que manifesta é para todos. E eu vejo isso no sentido do coletivo do Júpiter. Ou seja, nós quando vemos Júpiter no mapa, quando falamos sobre Júpiter, nós percebemos que aquilo já não é só sobre nós. Aquela área, mesmo que seja uma área de vida individual, se Júpiter está lá, aquela área que era só nossa, já não vai ser só nossa. Vai ser de certeza uma área em que nós temos a capacidade de tocar muitos, de tocar mais do que poucos, sabes? Não sei bem como colocar. Porque se Júpiter está lá, ele mexe com o coletivo, ele mexe com as forças do coletivo, com as correntes, correntes não no sentido de correntes de água, mas correntes energéticas, com as correntes que operam, com as ondas que operam e que se juntam para expandir, sabes? Nunca há tal da contração, como tu dizias, há sempre um tocar para alimentar o mais, sempre mais. É porque ele é abundante e o universo é abundante. Isso, Ou seja, a chakra da coroa isso. é abundante porque lembra-nos da abundância de tudo o que existe. Nós somos abundantes, o universo é abundante, tudo é abundante. Então ele dá para todos. E sim, ele está muito associado também a isso porque ele ficou com o raio, não é? O simbolismo dele, que ele é Zeus, não é? Ele tem o simbolismo do raio, raio eletricidade. Portanto, portanto acaba por ser um bocadinho essa dinâmica do todo, do coletivo também. Um, Sim. e acaba sempre também por tocar muito nos corações das pessoas, porque ele exalta-se muito em Caranguejo, ele rege este ano, este nosso ano astrológico, então ele, quando toca e expande, ele também expande o nosso cardíaco. E relembra-nos que essa expansão advém sempre de uma contração, portanto, temos que contrair sempre para expandir. E quando nós vamos expandir, não vai haver muito espaço, é em todo lado, todo lado. Vamos expandir para todo lado. Sim, tão bonito. E estavas a trazer caranguejo e ele está agora lá. Ele está Ou agora. seja, eu até vou confirmar, não mentiras, mas eu tinha aqui aberto o mapa antes de entrar e ele está mesmo, amor. O Júpiter hoje está no grau 13 de caranguejo. Então imagina, tudo o que tu estás a dizer faz mesmo muito sentido. Eu ia só acrescentar, tu estavas a falar dele como Zeus, já sei. É muito curioso, não é? Porque toda essa mitologia que tu dizes que ele é filho de Saturno e que há uma guerra de titãs entre ele e o pai, mas entretanto ele é Zeus, ou seja, ele também tem todo um universo que é só seu, onde ele é o criador. Estás a ver? É tão interessante. E por isso tu colocas o criador na fonte, faz todo o sentido. Por isso tu estás a estudar o Júpiter associado ao sétimo chakra. Eu tenho estado aqui a puxar a brasa à minha sardinha do descer do lado de cima, mas imagina, tu chegares ao sétimo chakra e conheceres Júpiter, estás a ver, não pode ser o fim, é outra vez um início, É uma espiral. é É uma aquilo, espiral.
eu acho tão interessante, é que tu não sabes aquilo que nós andamos a trabalhar, porque eu deito assim uma geral, mas tu estás a tocar em praticamente todos os pontos que nós falámos, porque eu fiz um webinar, hoje é quinta, eu acho que eu não sei se foi ontem ou se foi, acho que foi há 2 dias, foi na terça-feira. Eu fiz um webinar e o nome que eu dei a esse webinar sobre Júpiter foi o Júpiter, o expansor de consciência. E depois eu sei que fiz qualquer coisa ali a mais e coloquei lá como subtítulo a nossa espiral ascendente, uma coisa assim. Ou seja, Isso. é a nossa espiral ascendente, é a espiral da nossa vida. Ele para mim é significador de vida, ele traz vida, não é? Devolve-nos à vida constantemente. Então, para mim é sim, ele simboliza exatamente isto, este nosso percurso de vida aqui. É esta espiral ascendente. Se nós formos até desmistificar um bocadinho o glife do Saturno, do Júpiter, nós Uhum. conseguimos perceber que aquela espiral que ele tem, ela não tem um início nem tem um fim. Porque a alma é exatamente isso. A nossa alma Isso. é exatamente isso. Nós não temos um princípio, não temos um fim, nós somos potencial em pura construção e reconstrução constantemente. Nunca voltamos ao mesmo sítio, estamos sempre a subir, a subir, a subir, a subir consciência, de graus na consciência. Então é Isso. exatamente isso. Para mim simboliza Júpiter, é estas dinâmicas ascendentes, este subir constante. Gosto muito. Eu, no pouco que eu tenho gravado sobre Júpiter, aqui num processo que também temos de grupo, eu chamo-lhe a busca existencial. Porque para mim é ele que impele a busca, sabes? Nós temos um buscador interno, de certeza, e de certeza que encontramos isso em vários assuntos da astrologia, em várias coisas nós vamos conseguir encaixar essa visão. Mas para mim, aquele que não nos deixa ficar pequenos, sabes? E por isso nos instiga à busca é Júpiter. E para mim é ele que vem para mim com o tal busca existencial em que isto já não é só sobre mim, há todo um contexto que é coletivo, deixa-me buscar a razão, a definição, a missão, aquilo que me coloca de volta no ponto da tecelagem da existência que nós sabemos que não depende só de nós. O Júpiter ajuda-me a ocupar o meu lugar, mas sem medo de brilhar. E se eu não tiver medo de brilhar, eu vou contribuir com o meu melhor para essa grande selagem. Uhum. Ele também mexe, a meu ver, com a nossa noção de que consciência é que somos, afinal. Por isso é que para mim ele me instiga à minha busca, sabes? Ele não me deixa ficar quieta. Ele não me deixa ficar quieta. E provavelmente a área de vida onde ele está no meu mapa vai ser aquela que eu vou mais incisivamente querer compreender-me e ver-me ao espelho e expandir nessa área. Mas eu vejo mesmo aquele que não me deixa ficar pequena. O Júpiter não me deixa ficar pequena. E com isto eu não quero dizer que nós ficamos insuflados com o ego. Não, não, porque ele não tem essa parte. Ele não vai pelo ego. Ele vai por aquilo que não pode parar de crescer e que nunca morre. E Uhum. isso nunca pode ser ego. Tem que ser a alma, como tu estás a dizer. Então faz-me todo o sentido os exemplos que tu dás, é exatamente a forma como eu vejo. Eu nunca o tinha colocado na croa, confesso-te, nunca tinha associado o Júpiter à croa, mas realmente vamos encaixá-lo aonde? É muito interessante. Eu também nunca tinha feito este teu exercício de colocar cada chakra com uma frequência planetária. O máximo que eu fiz foi o estudo quase da Cabala, em que cada séfira, e aí nós temos pelo menos 10 esferas para incluir os planetas, estás a ver? Então Júpiter não está na fonte. Mas é muito interessante quando nós só temos 7 frequências para definir como é que encaixamos todas as frequências planetárias. E tu falaste no coração, colocaste Vênus, que bonito, que beleza. Deve ser mesmo bonito ver as coisas dessa forma. Porque depois tu tens que casar, que é aquilo que eu dizia há pouco, se nós casarmos a raiz, o coração e a coroa, os 3 principais, como é que se diz, vórtices de transformação da energia, hum, tínhamos o quê? O que é que tu tens na raiz, Ana? Por Tem curiosidade, no vosso Saturno. estudo. Tem Saturno. Eu até, por acaso, estava a ver se tinha aqui alguma folha, porque eu há uns tempos fiz aqui um desenho e mandei-lhes quando estava no chakra do coração, quando cheguei ao coração.
mas acho que eu não a tenho aqui, mas vou tentar ser explícita. Tu há pouco falaste, ainda agora falaste em vórtices de energia, não é? Nós temos aqui ao redor do nosso corpo uma energia que puxa para cima e uma energia que puxa para baixo, portanto, de uma forma constante faz este movimento assim, não é? Uhum. Constantemente. Aquilo Yes. que nos puxa para baixo é Saturno. Até se formos, por exemplo, falar até em dimensões, para mim Saturno representa a terceira dimensão. Para mim, o quarto chakra é onde tudo inicia. Nós somos amor puro. Então, para mim, tudo começa aqui. Portanto, eu, em qualquer chakra que trabalho, tenho que trabalhar com esse chakra automaticamente. Eu não consigo fazer de outra forma. E para mim, o chakra da coroa é Júpiter, porque é esse vórtice, é essa energia que me puxa para cima. Então, enquanto que eu tenho uma energia que me puxa para baixo, que me faz encarnar aqui na Terra, que é Saturno, né? Tanto que ele é Cronos, Deus do tempo, e nós, no fundo, regemos assim aqui, não é? Pelo tempo cronológico. Isso. Enquanto que um puxa para baixo, me obriga a encarnar e a enraizar profundamente, o Júpiter puxa-me para cima e faz-me questionar tudo aquilo que é aqui vivenciado e faz-me relembrar assim: tu não és só isto, és mais. Né? Tu estás dentro de um corpo, de uma estrutura altamente saturnina, limitante, enquanto que a tua alma ela é expansiva, não cabe, ela teve que se encolher para caber aqui. Então, Uhum. esta dinâmica energética que para mim vai parar sempre ao coração através não só da Vênus e Neptuno, mas sobretudo de Kiran, que é aquela chave que abre para mim o sistema de sete principais chakras. Adoro. Então, vou só acrescentar-te isto, que é mesmo bonito. Imagina, para mim também, Saturno traz-nos as leis para existirmos neste planeta. As leis universais, como a lei da gravidade que eu estava a usar aqui na conversa, não é? Então, se é ele que nos ensina sobre as leis, a seguir, quando tu chegas à coroa e tu tens esse movimento ascendente do Júpiter, o Júpiter faz-te questionar as leis. Estás a perceber? É tão incrível, mas passando pelo vórtice amoroso que tem em conta o bem. Estás a ver? Tipo, ou seja, quando chegamos a Júpiter, nesse ponto de vista, nós já tivemos que conhecer as leis, saber que somos afetados por leis específicas e se fora dessas leis não estamos neste planeta, é tão simples como isso, são leis que nos encaixam neste tempo e neste espaço, como tu estavas a falar, passamos pelo coração e sabemos que não há como deixar de fora o magnetismo de sermos humanos, estás a ver, tipo, o magnetismo de sermos humanos é muito específico. Aquilo que o nosso coração emana, enquanto humanos, é diferente de todos os outros reinos deste planeta. E isso não é nem melhor nem pior, é só único, sabes? E chegar lá acima com Júpiter e voltar a questionar as leis todas, porque sabemos-nos únicos e sabemos-nos diferenciadores. Eu com uma frequência, tu com outra frequência e os outros bilhões com outra frequência, chegar a Júpiter e fazer com que o Júpiter nos dê a ousadia de voltar a questionar as leis com as quais nós entramos neste planeta, é brutal. Por isso é que eu digo, não pode acabar no sétimo. E se chegamos ao sétimo e fazemos Júpiter descer por todos os canais outra vez, o que é que nos acontece? Como é que ele expande os conhecimentos e os ensinamentos que já fizemos, começando pelas leis do Grande Pai, tempo, espaço e estrutura. E se nós não pararmos de fazer este movimento que sobe e desce, que sobe e desce, que sobe e desce, nós nunca paramos de nos reinventar. E é um ciclo que se autoalimenta e que é infinito. É Enfim, infinito dentro de cada encarnação e depois infinito nas várias encarnações. É como se fossem fractais que são mais pequenos ou mais alargados no tempo e espaço, ou no tempo não linear, se quisermos ver assim. Mas é quase como, eu tenho aqui uma urgência de, então, mas nós chegamos lá e depois não podemos ficar lá, ele volta-nos a fazer o percurso de outra forma e continuamente. E esse movimento que tu fazes para descrever o subir e descer é o Taurus. E o Taurus nasce literalmente no nosso coração. O Taurus é um campo magnético por excelência. Então, é incrível.
Se nós começarmos pelo coração, imagina, vamos expandir para cima e para baixo, ao mesmo tempo até tocar todas as dimensões. Ah, yeah. Porque esse é o movimento do coração, não é? Ele está constantemente a fazer, se não fosse, se nós não estávamos vivos, esse movimento de expansão, contração, esses Isso, batimentos cardíacos constantes. isso. Eu acho que todos os questionamentos jupiterianos e saturninos que fazemos neste movimento, não é? Nós temos, sempre que subimos, temos que voltar a Saturno, sempre que estamos a descer, temos que ir outra vez a Júpiter. Isso. Eles param todos no coração. Uhum. E eu acho que essa passagem que nós fazemos aqui é mesmo para nos deixar pessoas mais amorosas, mais conectadas com o amor incondicional. E se há coisa que mais nos ajuda nesse processo, para mim, são os animais. Uau! Para mim, são os animais. E é engraçado eu estar a falar disto porque associa-se muito a passagem, por exemplo, um animal de estimação, vou dar, por exemplo, um exemplo de um cão, a uma passagem que ele faz na ponte de arco-íris. Não sei se já ouviste Que essa bonito. história. Diz-se que sempre que um animal parte, ele passa sempre por essa ponte de arco-íris e espera-nos do outro lado. Então eu acho que é exatamente essa dinâmica. Quando nós também formos fazer essa passagem, que levemos mais amor, que tudo aquilo que tivesse passado por aqui passasse sempre e passa sempre pelo filtro do coração. Sempre. Uhum. Uhum. Porquê? Porque é o coração que nos expande, não é? É o Um, que eu começa a posso estar. expandir. Diz. Diz tu, meu amor. Eu ia dizer que, por exemplo, eu posso estar aqui e ter um amor profundo, por exemplo, por uma pessoa que já partiu, um animal que já partiu, e ela estar lá nesse plano que ela está, e eu estar aqui, e com a frequência do meu coração, ligar à Júpiter que me expande, contactar com essa pessoa, com esse animal, com esse ser cósmico, o que quer que seja, que está lá num outro plano qualquer de existência. Então, é ele que nos permite ir, o chakra da corona, ir para cima, portanto, conectarmos outra vez com a fonte, que no fundo é a fonte do amor. Nós somos amor puro. Isso. Eu só ia acrescentar que eu acredito que o chakra do coração é aquele que nunca, e o da fonte, obviamente, é aquele que nunca fecha. Nós às vezes temos tendência a brincar com as palavras e dizer, tenho o coração fechado, tenho o coração magoado. Eu não acredito que isso seja fisicamente, energeticamente possível neste sentido. O coração por excelência, ele é tão amoroso e tão incondicional que ele acolhe tudo. Ou seja, ele não tem como fechar. O que vai acontecer é que é ele que nos mostra onde é que nós estamos a contrair. Uhum, Sabemos que é o coração que contraiu, mas é no coração que nós vamos perguntar como é que nós estamos. E é ele que nos responde. Então nós achamos que é ele que está fechado ou que está aberto, mas ele é apenas o mensageiro do que é que se passa no meu sistema. E onde é que eu tenho, neste momento, os meus bloqueios, as minhas contrações, as minhas dores, as minhas feridas, os meus traumas, ou onde é que eu estou em saúde plena, expansiva e tranquila e etc, etc. Ou seja, é no coração que nós vamos aferir a qualidade da nossa expansão ou da nossa contração. Por isso é que ele é esse lugar pulsante. Mas ele não tem, é impossível o coração fechar, é impossível o coração bloquear, é impossível o coração bloquear. concordo. Estava aqui a ouvir e até fiquei um bocadinho arrepiada quando tu falaste que é ele que nos mostra aonde é que nós estamos a contrair. Eu nunca tinha tido essa perspectiva. Uhum. É E é muito muito mais fácil interessante. ter um mediador, estás a ver? É muito mais fácil termos um lugar mediador. Uhum, Às vezes é muito doloroso ir diretamente questionar onde está a contração. É direto demais, ou seja, é um confronto que às vezes é tão doloroso que nós não conseguimos, de uma só sentada, fazê-lo e sentarmos com o bloqueio. uhum, Então, nós temos sempre um mediador, que será sempre o chakra cardíaco, para nos fazer saber onde, no meu corpo físico, emocional, mental, espiritual, está a acontecer-me o quê? uhum. O lugar seguro onde eu levanto o meu altar.
onde tu sabes que eu há pouco tempo, na altura acho que até falámos, eu fiz esta coisa que chamei de sacrário do Graal, que o coração é um sacrário, é o nosso sacrário, é o lugar onde nós temos o nosso altar montado. Se nós precisamos de ir fazer uma oração, pedir por alguém, pedir por nós, pedir ajuda, colocar uma intenção de abrir consciência sobre, nós vamos ao coração. Mas depois não é lá que nós resolvemos tudo. Mas lá está o nosso altar montado, estás a ver? Lá está aquilo que nós nos identificamos com a nossa fé para irmos fazer a nossa prece, para irmos fazer a nossa meditação, para irmos fazer o nosso recalibrar do nosso sistema. E depois, a partir daí, saberemos onde é que está o trauma, a ferida ou o assunto que já está pronto para transbordar consciência e sabedoria. É como se o coração fosse o altar aceso e nós vamos ao nosso altar constantemente. Irmos conectar com o nosso coração é ir constantemente conectar com o lugar que nos vai dar notícias sobre nós. Uhum. Ai, isso é tão bonito. Nunca tinha visto essa situação assim, dessa perspectiva. E enquanto falavas, vinha muito à mente uma frase que eu às vezes digo muito, que é, ok, ele mostra-nos onde é que nós estamos a contrair. E é muito interessante que depois, quando nós tomamos consciência disso, é muito curioso que aonde nós estamos mais contraídos são depois, nas fases à frente, que mais expandimos. Ou seja, a maior contração, no fundo, é o quê? A maior expansão também. Então, por isso é que Saturno e Júpiter não dá para falar de um sem o outro. Eles andam de mão dada, eles estão ali juntos, eles fazem, estão ali a seguir à cintura das asteroides, portanto, eles estão ali os dois juntos. É como se fossem essa ponte também, né? Essa ponte de consciência que para mim para sempre no mesmo sítio, que é no coração, sempre. Não dá para fazer uma coisa sem a outra, sempre. Adoro isso, adoro isso. E tu disseste, eles estão ali juntinhos depois da cintura dos asteroides. Que bonita visão, que é física ainda por cima, não é? Que é física e cósmica. Que bonita visão, porque Júpiter sem Saturno não pode existir no tempo e no espaço. Ou Uhum, seja, é uma expansão do potencial, ponto final parágrafo, não tem manifestação plena. Ele precisa dos nossos ossos, do nosso tempo, do nosso lugar, da nossa estrutura, da nossa matéria, para se fazer manifesto. Então, esse casamento que tu estás sempre a fazer entre Saturno e Júpiter é brilhante, porque um sem o outro, imagina, Saturno sozinho vai ficar tão sério e tão sério, isso, que ele não consegue respirar fundo, percebes o que eu uhum, quero dizer? Mas há uma carga genética que corre ali, que é brilhante, que é uma carga da memória que está nos nossos ossos e que nós assentamos neles todos os dias e eles trazem características diretas de toda a ancestralidade. uhum, Eles marcam o compasso do tempo e marcam o compasso do tempo alargado de cada encarnação, encarnação em encarnação. E no nosso corpo aqui estamos nós. uhum, Depois ele sozinho não consegue evoluir, não é? Ele traz as leis, sabe quais são as leis pelas quais é possível evoluir, mas não tem esse impulso de ir e abrir ao uhum, novo. Ir ao novo. Ele conhece o velho, ele não tem o- a matéria do novo. E a matéria do novo vem com Júpiter. Mas Júpiter sozinho, completamente novo, e não estamos a falar de Urano, ainda estamos só em Júpiter, mas completamente novo no sentido de guardar uma potência em bruto, ele precisa de se manifestar, ou não, ou então não desfrutamos dele. uhum. É muito interessante isso, porque enquanto tu falavas, eu estava aqui outra vez em pulgas, porque tu fizeste-me fazer uma conexão muito interessante, que é, hum, nós viemos para aqui para evoluir. E o que é que nós precisamos para estar aqui, para evoluir? De um corpo, dos ossos, desta estrutura, não é? O Saturno são as nossas estruturas. E é toda uma viagem que, sim, nos faz entrar em contato com as nossas maiores dores, né? Porque Saturno, para mim, tem muito esta capacidade, como tu disseste bem, de guardar memórias, sobretudo das nossas vivências anteriores, da nossa alma, do nosso ADN e tudo mais.
E é justamente a partir desse processo de regressar atrás, ao passado, rever o que está lá, é altamente, uma dinâmica altamente saturnina, que indo para trás é só assim que nós conseguimos ir para a frente. Ou seja, é curando, por exemplo, o que está lá atrás, o nosso passado, que Uhum, nós conseguimos expandir. Eu vejo muito isto até, muito através da dinâmica do ermita. Ou seja, uhum, nós temos que nos recolher em algumas fases da nossa vida, da nossa existência, para depois poder expandir novamente. E é justamente nessas fases, até muitas das vezes mais complexas, mais dolorosas, que Saturno, sim, tem as suas regras, as suas leis e faz-nos confrontar muitas das vezes com aquilo que mais dói. Mas é justamente aquilo que mais dói que nos faz expandir muito mais e sem dúvida. entrar muito mais depressa em contacto com essa via do coração. Então eu achei isso fabuloso, essa tua forma de pensar também. Mesmo, 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 mesmo. Muito bonito. Eu podia pegar, Engraçada. não Diz, sei se diz, tu diz. disseste, porque há bocadinho tu dizias, onde houver mais contração, também vai significar que vai haver mais diferença na transformação e, portanto, vamos expandir o máximo. Porque se nós estivermos só assim contraídos, para abrir, nós só fizemos este movimento, mas se nós estivermos completamente contraídos, para abrir por completo, é o maior amplitude de movimento que vai acontecer. E a mesma força que estava a contrair é a mesma força que vai abrir. É a mesma força. E o que determina se nós vamos continuar a fechar ou se abrimos será o equilíbrio perfeito entre as tais duas forças que sobem e descem por nós o tempo inteiro. E eu vejo muitas vezes a energia da grande mãe, quando nós falamos do Saturno ser a nossa matéria aquilo que nos enraiza neste planeta, é um movimento que tu falas que vai para baixo e que nos enraiza, e o Júpiter, desculpa, sim, e o nosso Júpiter vai para cima. E eu vejo também ao contrário. Imagina, é tão bonito, porque eu vejo o raio cósmico que desce do alto e a serpente telúrica que sobe da Terra. Só que tu aqui, mas percebes como é ao contrário? É muito Uhum. interessante. Esse raio cósmico que desce não é uma força que desce, ela desce sobre nós, mas ela não é uma força que nos enraize. Estás a ver? É um raio, Ela ativa-nos. ela ativa-nos. Obrigada, é exatamente isso. Imagina, é o raio elétrico que ativa o magnético, que já cá Uhum. está. E ao mesmo tempo, a força telúrica de Gaia, que sobe por nós acima, quase como uma energia da Kundalini, ela é ascendente, mas ela é profundamente enraizada neste planeta, só existe aqui, estás a ver? Então ao mesmo tempo que estávamos a falar do Saturno que nos enraiza e do Júpiter que nos eleva, também temos o Júpiter a descer por nós adentro, pelo sétimo chakra, como um raio, e a força da Terra a subir por nós acima, desde a raiz, para casar tudo outra vez no coração. Tudo. Para mim, Uhum, para tu, é a morada, é a nossa morada. certo, É a morada da nossa, é a nossa casa, no fundo. O coração é a nossa casa. totalmente. E, e um dia todos nós vamos regressar lá outra vez. E essa passagem também é altamente jupiteriana. Nós estamos novamente a subir outra vez nessa espiral da vida, um, E e a tu entrar em dizias, contacto com tudo, tudo o que é, com o universo, com esse potencial. tu dizias que nós vimos cá para evoluir, e eu concordo absolutamente. Eu acredito que este planeta ainda é um planeta evolutivo e de experiência, de aprendizagem, de mestria, de ganhar mestria em determinadas frequências, Uhum. mas também será, e já é, acho eu, numa medida menor, um lugar de confluência de toda a mestria já adquirida, de outros reinos, de outros lugares. Também é aqui, neste planeta, que se querem reunir, sabes? Reunir de reunião, mas reunir porque estiveram dispersas e voltam a estar juntos, energias de guiança
e de guiança, não consigo dizer de outra maneira, que estão totalmente evoluídas. Ou seja, nós encarnamos para continuar um processo evolutivo, mas também é aqui que nós nos reencontramos com forças que vêm misericordiamente e de forma altruísta deixar plantado sementes de já uma conclusão avançada de outros lugares do cosmos. Uhum. É porque o nosso planeta é altamente mental, não é? Exato, Embora nós sejamos seres bastante emocionais, nós somos feitos essencialmente de água, mas nós somos muito mentais, o universo é mental também. Então há muitas ideias que descem a nós, nós somos seres que estamos felizmente cada vez mais conscientes, também porque também temos vindo a passar por processos altamente jupiterianos que nos têm convidado a questionar algumas crenças e a reconectar outra vez novamente com a nossa fé, com o nosso coração. Então, eu acredito sim também, e vejo também isso que tu vês, que o mundo, felizmente, está cada vez mais a despertar, ou seja, a colocar-se novamente na rota da ascensão consciente, porque mesmo que as pessoas estejam aqui, elas estão a evoluir na mesma, mas se calhar não estão tão conscientes. O Júpiter, ele trabalha a favor sempre das pessoas conscientes. E quanto mais conscientes nós estamos, mais despertos nós estamos, mais capacidade nós temos de agarrar as oportunidades jupiterianas e expandir mais. Não significa que ele não ajuda as pessoas que não estão conscientes, mas se calhar o potencial fica em metade. Não é utilizado, se calhar, da forma maior que ele tem para dar, ou seja, todo o potencial que ele tem para dar. certo, certo. O sol quando nasce é para todos. Tu sabes aquele ditado? É Exato. exatamente assim que eu vejo, ou seja, ele está disponível e fazemos dele na nossa máxima capacidade, de acordo, sim, com a frequência que já temos desperta e disponível para usar a nosso favor e a favor daqueles que estão à nossa volta, que vão beneficiar por consequência. E isso pode ser feito através da casa astrológica onde nós temos Júpiter, porque essa casa está a ser pedida para ser expandida em todo o seu potencial. Uhum. Preparem-se também que a casa onde vocês têm Júpiter é natural vocês sentirem alguma dinâmica de contração às vezes, porque lá está, ele funciona em par com Saturno, portanto não tem como. Mas eu gosto de ser assim: Saturno recompensa as pessoas que se mantêm firmes na jornada. Ele tem muito esta associação à estrutura, ao nosso corpo físico, aos nossos ossos, que simbolizam no fundo a nossa estrutura, aos resilientes, essa era a palavra certa. O Saturno recompensa os resilientes, os que não desistem, os que mantêm Saturno ligado a Júpiter, ou seja, os que continuam a jornada sempre com a fé, sempre com aquela dinâmica de fé. Então, vejam onde é que vocês têm um Júpiter, em que casa é que vocês têm um Júpiter. Eu já falei isso um pouco com eles. Não sei se gostarias de dar aqui algumas notas, tendo em conta os elementos Júpiter em fogo, Júpiter em ar, para não Olha, irmos tecnicamente aos signos todos. nunca pensei isso, mas posso pensar agora contigo, que isso é capaz de ser interessante. Porque há deve haver uma parte mais direta, não é? Que todos nós pensamos. Por exemplo, eu vou pegar na água, que é assim o elemento que mais me apaixona. Porque tu dizias, a água, nós somos feitos sobretudo de água, somos muito emocionais, mas tu sabes que eu vejo a água como muito mais do que apenas as nossas emoções. Eu acredito que a água é consciência. Ou seja, então, se a água é a consciência, e se ela guarda. Porquê que eu acho que ela é consciência? Porque ela guarda a memória. Uhum. E se é o condutor da memória, ela tem acesso a todo o tempo e a todo o espaço. Estás a ver? Então, se ela guarda a memória de tudo o tempo inteiro, toda a consciência evolutiva está contida na água. E toda a água é uma só. Então, a água que me compõe também tem acesso à água que te compõe, que também tem acesso à água que está agora por chover, ou por nascer da terra, ou por. Estás a ver? Olhamos o ciclo da água como sendo aquilo que está em todo o lado, o tempo inteiro.
porque está nas moléculas do oxigênio que nós respiramos, porque é ela que une isto tudo. E nós fazemos parte, sobretudo, deste elemento. Uhum, No Júpiter, a signos de água, é fazer com que esses signos, mais do que emocionais, ganhem consciência. Estás a uhum, ver? Eu vejo. Se levarmos Júpiter a signos de ar, mais do que inteligência, eu diria que o que se expande ali são a capacidade de ser uma antena. Estás a ver? Mais do que só mentais, nós com Júpiter, expandir os processos mentais é tornarmos-nos afinados para escutar frequências, para uhum. escutar como sendo uma antena que Afinar vai o rádio. totalmente, exato. E não só o rádio, porque pode ser quase como um sonar. Estás a ver? Toda uma série de máquinas que nós agora podemos usar como exemplos, que estão nas nossas competências de comunicação telepáticas, extrasensoriais, etc. Eu ponho isso tudo Uhum. nos signos de ar. Depois, se nós formos para os signos de terra, é quase como se Júpiter nos enaltecesse termos um corpo, não é? Então, nos signos de terra, imagina, Júpiter em touro. Eu nunca tinha pensado sobre isto, estou a pensar nisto contigo em tempo real. Mas Júpiter em touro, que é o meu ascendente, minha nossa, é tipo, há todo um universo sobre prazer, sensações, deleite, ter um corpo que é uma casa segura. Estás a ver? O Júpiter leva e evidencia o que é estarmos seguros na matéria. Estarmos. Pacificar-nos com a matéria. Exatamente. Estarmos Perfeito, em paz com a nossa encarnação. perfeito. Adoro, adoro, adoro. Adoro isso. E falta-nos o fogo, que para mim é sempre o fogo do espírito, mais do que o fogo que destrói, que é o fogo do espírito, é a fagulha que nunca se apaga. Então, um Sagitário, imagina levar Júpiter a Sagitário, minha Nossa Senhora, é tudo o que nós poderíamos sonhar e mais além. É como se Júpiter fosse aquele que deixa o fogo sempre iluminasse, sabes? É o fogo que se torna aquele que ilumina e não aquele que queima. Aquele É que ilumina a consciência. Tanto que isso. está muito associado a professores também. É Lindo, engraçado. lindo. Sim, olha, pôr Júpiter nos quatro elementos era assim que eu diria. É levá-los à próxima oitava, estás a ver? É Exatamente. todas as características que nós já conhecemos desses signos, uma oitava acima. Uhum. É assim que eu diria, assim, em poucas palavras. Levar-nos à mente cósmica, de regresso à mente cósmica, àquela que tudo sabe. Aquela que tudo sabe. E aquela que tudo sabe não é só uma consciência, é multidimensional, não deixa nada de fora. Não, Aquilo que tudo sabe é multidimensional, desfruta e usufrui e usa todos os recursos que tem a seu favor. Portanto, usa todos os elementos, todas as frequências de todos os chakras, usa tudo a favor. opa, Yes. olha, gostei imenso. É engraçado, pensaste nisto agora, mas parecia que já tinhas pensado nisto há imenso tempo, estavas a dizer agora. Ahm, Bonito, é muito bonito falar. As perguntas que tu me fazes são perguntas que ninguém me fez. Então é muito prazeroso ir em busca das respostas, sabes? sim, faz-nos pensar. Isto é uma coisa altamente vegetariana também. Ok. Estás-nos a fazer questionar de tudo, de tudo. Ou seja, traz-nos aqui, o Júpiter tem muito este poder, né? Traz-nos aqui várias perspectivas. E através dos elementos nós conseguimos, ou seja, através do Júpiter natal, nós sim conseguimos trabalhar o nosso chakra da coroa. Porque ele Uhum. expande-se, ele faz-nos Exato. regressar novamente à fonte. Uau, nunca diz isso outra vez. O Júpiter, diz lá outra vez, O Júpiter faz-nos regressar outra vez à fonte. mas tu disseste onde nós temos o Júpiter, como é que tu disseste? Onde nós temos o Júpiter regente, aí nós. Nós É conseguimos trabalhar o nosso chakra da coroa. fantástico. Ok, vou ver isso para mim. Onde eu tiver o Júpiter no meu mapa, essa área específica, o que lá tiver a acontecer, é onde eu consigo conectar-me com a fonte, no sentido do sétimo chakra e dessa Uhum. frequência. Muito bonito, muito bonito.
Ou seja, tanto que eu te fiz essa pergunta dos elementos, ou seja, como, ou seja, no fundo, a casa simboliza o lugar, aonde, a casa Uhum. astrológica, mas o elemento, ou até o signo, nós não fomos muito a fundo nos signos, nos elementos, está ok. Hum, é como é que nós temos que fazer isso? Como? Certo. Muito lindo. Eu adoro Maravilha. falar de Júpiter, eu não sei porquê, eu acho que Vamos começar a experimentar falar de outras coisas. Pode ser que venham outros assuntos. está bem, depois qualquer coisa é assim, quando começo os ciclos, isto também faz parte um bocado da minha personalidade, eu Uhum. não planeio muitas coisas, então eu quando começo os ciclos, eu tipo, à última da hora é que convido a pessoa, e às vezes a pessoa nem consegue, mas é engraçado que desde que eu comecei este ciclo pelos sete chakras, só houve uma pessoa que não conseguiu vir, uma pessoa. Incrível, já viste? Eu faço assim, tipo, faz-me sentido desta forma e geralmente as pessoas conseguem vir sempre. Agora, há pessoas que têm uma agenda mais ocupada, acabam por não conseguir, mas em ti é Júpiter. Mas pode ser que seja outra coisa. Adoro. Secundário, Oh, muito obrigada por esta conversa. Gostei imenso mais uma vez de falar contigo. eu No caso, também. não conseguiu aparecer aqui ninguém, mas isto fica gravado. Isso. Eu vou enviar para eles para o grupo do WhatsApp. Nós estamos aqui no grupo do WhatsApp. E Ok. se eles tiverem alguma pergunta, eles podem me questionar a mim, mas eu já dei as tuas redes sociais para te seguirem, para verem o teu trabalho também. Obrigada, meu amor. Tudo a correr bem. Obrigada sempre. É sempre um prazer termos estas tertúlias a falar sobre Júpiter ou outra coisa qualquer. Qualquer dia vai ser outro planeta. Obrigada. Muito Beijinho. obrigada, um ótimo dia para ti, o resto um ótimo dia para ti e para as pessoas depois que nos vão assistir também. Assim seja. Até breve. Tchau, Tchau, tchau. tchau.